Querido, quero chamar uma pessoa muito especial que vai pregar para nós essa noite. Faça muito barulho. Everton. Ele parece muito aquele rapaz que toca guitarra, é na verdade aqui na igreja. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, amém? Pai, eu quero te agradecer porque hoje eu serei abençoado pela vida do Everton. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor o escolheu para esse tempo. E como o Senhor não erra, eu tenho certeza que o que o Senhor vai pregar nesse tempo vai mudar a nossa vida. Por isso eu peço que o Senhor o revista de toda a coragem e fé necessária para que a graça do Senhor seja derramada em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar um pouquinho. Ei. Boa noite, igreja. Irmão, cara, ele quebrou tudo, cara. Que um mero mortal, pobre pecador igual eu vou fazer aqui em cima agora, meu irmão. Geralmente, quando a galera prega aqui em cima, a pessoa cheia de Espírito Santo, dá uma lapada, aí a igreja fala assim: ei Deus, fala, pega ele. Hoje, ó, todo mundo, ó, nem piou, ficou só um silêncio assim, ó. Coração batendo a 180 BPM, meu irmão. O meu agora está batendo a 300 aqui. Ai, Jesus. Mas em pouquíssimos minutos eu quero compartilhar uma palavra para você que é líder de célula, para você que é membro de célula, para você que vai ver a sua célula pegar fogo esse ano, amém? Ei, lasqueira, grita mesmo, irmão, porque eu estou nervoso. É bom para quebrar o gelo aqui, meu Deus. Amém? O ano está começando, a gente ainda não teve encontros de células normais, esses encontros que a gente tem semanalmente e tal. Mas com certeza, de 2020, agora que a gente está em 2021, um monte de promessa de Deus, muitas promessas, muitas coisas passaram pela sua cabeça pensando assim: esse ano vai ser diferente, esse ano tem que ser o negócio bom. Deixa eu pedir um pouquinho de retorno aqui, que eu estou ouvindo só a frente lá e tá voltando um delay sinistro aqui. Enfim, e aí a gente está lá assim, cara, 2021 precisa ser diferente. 2021 tem várias promessas que Deus fez e eu tô pegando fogo. As células não começaram, tem gente que está doido para começar a servir. E a gente já sabe, quando Deus fala alguma coisa com a gente, alguma promessa, alguma coisa, a gente já tem na mente, por causa de visões, de sonhos, alguma palavra profética dada aqui no altar pelos nossos pastores, por alguém que pregou. Mas de alguma forma você sabe que Deus te falou algo específico para a sua célula esse ano. Foi uma promessa de multiplicação, uma promessa que vai ter mais discipuladores. Nós estamos precisando de discipuladores, pessoas fiéis. E eu tenho certeza, amém, opa, chegou, obrigado Douglas. E eu tenho certeza que você recebeu essas palavras e esse ano vai ser um ano poderoso. Só que tem um detalhe. Quando Deus faz uma promessa para a gente, essa água aqui é para beber? Às vezes a gente fica tocando louvor, a gente chega às 5h30 da tarde aqui, faz um calorzão ali, e aí eu roubo essa água lá atrás de vez em quando. Aí hoje eu não preciso roubar, né? É minha, né? Pecado confessado, né? Agora eu tô livre da culpa aí, né? Mas não é todo domingo não, tá? É só de vez em quando. É quando não tem água ali, eu roubo lá atrás. Enfim, existem algumas situações em que nós podemos sabotar as promessas de Deus para a gente. É incrível que hoje eu sou líder supervisor, mas já fui líder de célula também, né? E exemplo de como você pode sabotar uma célula. Eu lembro que eu tinha uma célula, tem o Rafa ali, Rafa já foi da minha célula também. Tinha uma galera pequititinha, né? Ele era molecote também quando era minha célula. E eu assim, sou meio esquentado, então já mandei nego embora da célula, já pedi mãe, então, oh meu Deus. Tinha uma vez que eu tinha um menino fazer muita bagunça na célula, eu fui na casa dele, eu conversei com a mãe dele e falei assim: se esse menino fazer bagunça, eu posso dar um couro dele na célula? Pode dar. E a mãe mais doida que eu autorizou. Daí eu peguei um monte de cartolina que tinha em casa, fiz tipo um porretezinho assim, sabe, um porrete. E quando bagunça comia, pau na moleira dessa molecada. Só que o pior, que moleque, eu sou homem, homem moleque, minha célula era só de homem. Gosto dessas coisas, irmão. Se você começar a brincar de lutinha, sair na porrada com essas molecadas, elas vão gostar e fazer mais bagunça ainda. E foi o resultado. Piorou tudo. Sabotei minha alma muitas vezes, porque eu ficava só o veneno. Aí chegava na semana seguinte, eu não queria fazer mais nada. Você dava lição para o cara fazer, e aí ele não fazia, e eu tinha que fazer tudo.
Aí eu me converti, deu tudo certo, a célula multiplicou e cresceu. Mas são exemplos que a gente tem que sabotam as promessas de Deus. Eu falei só brincando aqui, mas assim, na hora lá, né, as coisas estão acontecendo, a raiva que dá, assim, o desespero, a frustração. Muita gente já deixou de servir nas células, muitas pessoas já deixaram de discipular, muitas pessoas deixaram de servir aqui no altar, deixaram de servir na igreja, por causa de frustração. Porque quiseram fazer com as próprias forças, tentar dar um jeitinho. A gente que é brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo. E por causa disso, sabotaram as promessas de Deus. Eu sou mestre, estou literalmente careca de saber como sabotar os planos de Deus para mim. E eu queria falar isso com vocês hoje. A Karen tinha um texto bonito ali, né? O poder da transparência. Tipo assim, né, na lata. O meu é tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Eu não estou muito bom com esse negócio, não. Botaram até um negócio bonitinho ali, né? O cara meio pensando assim, tentando fazer o certo da maneira errada. E antes da gente ler o texto, eu queria compartilhar pessoas da Bíblia que tentaram fazer o certo da forma errada. E pessoas que fizeram o certo do jeito certo. Imagina o seguinte, o pastor estava pregando aqui esses dias, quero mandar até um abraço ao nosso pastor aí. Beijão, pastor, Azaf, Thay. Não sei se eles estão assistindo agora. Espero que não, hein? Tá bom. Mas olha só, ele pregou algo que eu também cria. Ele falava sobre José. E interessante é o seguinte, José foi tentado com a mulher de Potifar. Aí ele foi preso, tal, porque ele não quis ficar com ela. Muitas pessoas pensam assim, imagina se ele cai com a mulher. Ele seria preso e acabaria o sonho. Mas vamos pensar um pouco mais profundo se ele sabota esse negócio. Se José fica com a mulher de Potifar, pelaquela cultura, como o nosso pastor pregou aqui outro dia, ele seria morto. E olha só que interessante, quando José era governador do Egito, o Jacó, a terra onde ele morava, passava um momento de sofrimento e fome muito grande. Eles tinham que buscar mantimento lá no Egito, onde José era governador. E olha só que loucura, se José peca e morre, quem ia dar comida para Jacó? Quem ia dar comida para os patriarcas? Se esse povo todo morre de fome lá, na terra onde eles estavam vivendo, não teríamos as 12 tribos de Israel. Não teríamos o Messias que foi enviado e profetizado por uma das 12 tribos de Israel. É claro que Deus, em sua soberania, sabe o que estava fazendo e com certeza tem tudo programado, mas são só hipóteses para dizer que uma única decisão pode sabotar toda uma estrutura, toda uma vida de algumas pessoas. Nós que somos líderes de células, líderes de setores, as nossas decisões podem afetar fortemente a vida de outras pessoas também. E eu queria ler com vocês a Bíblia. Faz o gritinho. Vamos abrir a Bíblia em... Isso é legal pra caramba. Gênesis capítulo 16. Eu quero contar para você um cara que fez o certo, mas também tentou dar um jeitinho em um momento onde ele precisava fazer o que era certo, mas ele não fez. Amém? Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Esse possuir tenha relação sexual com minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Agora pula para o verso 11, fazendo favor. Que aí aqui a gente vai dar um salto do verso 11. Aí Agar foge, enfim, e ela encontra com o anjo do Senhor, que diz o seguinte para ela, no meio do deserto: você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa versão aí está escrita hostilidade, mas tem outras versões que dizem contenda, em guerra. Tá? Ele virá em guerra. O que aconteceu aqui? Abraão recebeu uma promessa no capítulo anterior, a gente leu o capítulo 16. No capítulo 15, verso 4, ele recebe uma promessa de Deus, dizendo que ele teria um filho. Era a promessa de Abraão. E aqui no verso 16, ele dá um jeitinho para receber esse filho.
E esse filho vem por meio de um adultério, tá? Porque ele era casado com Sara, e o filho foi com Agar. Não vou entrar nesse detalhe, mas sim, foi um adultério, não foi um romance conjugal. E o patriarca Abraão teve um filho fora do casamento. Tá, e o que isso quer dizer? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e parece que os caras nunca erraram. Hoje, Caim falou aqui sobre Davi. Vocês já perceberam isso? Que Davi foi adúltero e homicida no mesmo cenário. Ele possui a mulher de alguém e ainda manda matar o cara. E o filho ainda morre depois, né? A gente precisa entender que existem erros e existem consequências. Nossas células sofrem muito com isso, por causa de algumas atitudes que a gente acaba tomando errada. De acordo com alguns historiadores, eu não sei falar os nomes, porque eles são árabes, mas Hisham ibn al-Kalbi, eu não sei falar, mas são os caras lá que são árabes, e Asharqui. O nome todo, eu abrevei, são 9 nomes, assim, são gigantescos, é um negócio doido. E eles pesquisaram bastante, especificamente a genealogia de Ismael, que era filho de esse filho feito fora do casamento de Abraão. E olha o que eles descobriram que todos os árabes são descendentes diretos de Ismael. E um dos descendentes diretos de Ismael chama-se Maomé. Já ouviu falar em Maomé? Já ouviu falar? Não, ninguém nunca ouviu falar em Maomé? O principal nome, né, do islamismo, né, que é uma galera que guerreia diretamente com o povo judeu. Ou seja, o próprio Abraão trouxe os maiores inimigos do seu próprio povo com um adultério, tentando fazer o certo, porque ele sabia que Deus lhe daria um filho, e esse filho seria da promessa, mas Deus disse que no momento certo daria esse filho. Ele não precisava fazer um jeitinho para poder encontrar esse filho, e acabou trazendo isso. Até hoje existe esse conflito. No capítulo 17, a partir do verso 15, a gente vê o seguinte. Vou ler aqui. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não será chamada Sarai, mas Sara, e eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis do povo. Abraão se prostrou, colocou o rosto no chão e riu, e pensou assim: será que pode um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Ele já tinha Ismael, ele estava insistindo no erro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, ele diz, sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele eu estabelecerei a minha herança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Olha só o que ele fala. No caso de Ismael, vou levar em conta o seu pedido, e por causa disso vou abençoar. Descendo um pouquinho alguns versículos, ele diz o seguinte: mas a minha aliança eu vou estabelecer com Isaque, o filho que Sara vai te dar o ano que vem, por essa época. Percebe? Deus falou uma vez, falou de novo. Abraão não precisava dar um jeitinho, mas Deus abençoou Ismael porque Abraão pediu. Eu quero voltar ao seguinte: nós vamos ter nossas células acontecendo esse ano, amém? Com bastante fogo, bastante pressão. Não tente dar jeitinho para as coisas funcionarem na sua célula. Primeira coisa esquece o jeitinho, a célula vai multiplicar? Então o que eu faço? Já sei, eu vou juntar 2 células que não estão funcionando direito, está capengando, e bota lá uma célula que tem 5, outra que tem 5, tem 10. Não faz um negócio desse não. Salvo em uma urgência, último caso, mas muito cuidado com os jeitinhos, muito cuidado com isso. A nossa alma, por causa de instabilidade emocional, por causa de pecado, como a Karen pregou aqui hoje, por causa de falta de fé, por causa de medo, por causa da pandemia, por causa de um monte de coisa, a gente atropela as direções que Deus nos dá. Deus fala claramente o que Ele vai fazer. Qual é o nosso papel? Que está em Salmo 40, salvo engano: esperei com paciência no Senhor. Esse esperei é do verbo esperançar, né? Não de esperar, sentar e ficar esperando. Enquanto eu espero, eu tenho uma esperança de que Deus vai fazer o negócio, mas enquanto isso vamos trabalhar com força, porque Ele falou que vai acontecer.
Amém? Beleza. Nós estamos muito feras, eu tenho pouco tempo. Estamos extremamente feras, eu pelo menos sou fera em como estragar as promessas de Deus. Inclusive eu tenho promessa, daqui 3 meses eu vou casar. Ó, aleluia, chega brilha aqui. Inclusive, irmão, já que eu falei isso aí, vou mandar um beijo aqui. Eu estava trabalhando até mais tarde, não pôde vir, mas deve estar me assistindo. Irmãos, nós vamos casar e dá um frio na barriga quando pensa que vai casar. Eu não sei se dá um frio na barriga porque o casamento está chegando, isso é porque tem muita conta para pagar. E aí, se os seus irmãos quiserem me abençoar, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, Deus toca no seu coração. Opa, quero dar um dinheiro para você, pode mandar. Eu quero dar um negócio, pode dar. O que foi, irmão? Quero dar um abraço, pode dar. Não problema não. Mas, se quiser me dar alguma coisa, eu estou aceitando tudo, tem que mandar. Amém. Então eu queria compartilhar nesses 10 minutinhos que me restaram sobre 3 coisinhas apenas que a gente pode fazer em 2021 que a gente vai conseguir ver a nossa célula explodir. 3 segredinhos que ninguém conhece, ninguém sabe isso que eu vou falar aqui. São um segredo mortal, segredo de Estado, ultra secreto. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você sobre como multiplicar a sua célula, como crescer. Primeiro, ore ao seu Pai que está em secreto. Vamos abrir nossa Bíblia aí, se você puder abrir e acompanhar comigo. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Amém? Eu vou ler porque eu tenho pouco tempo ali, tá? Mas vai acompanhando. Jesus falando o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos por outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Deus sabe de tudo. E Jesus está falando o seguinte aqui: faça PSD. Então, meu irmão, se você é líder de célula, se você é membro de célula, a primeira coisa que você precisaria se organizar, se você ainda não se organizou, faça seu tempo a sós com Deus. Nós somos uma igreja que investe um tempo a sós com Deus, amém? E é muito importante que todos os dias você tire um tempo para orar, para buscar a direção de Deus. Porque é o seguinte, imagine que eu prometi para Gabriel, vou te dar uma Land Rover de presente de aniversário. Blau, toma aí. Quem vai ser a pessoa que vai ter todas as coisas para conversar com você sobre o seu presente, sobre o que você precisa, sua Land Rover? Obviamente, aquele que prometeu vai ser a pessoa mais eficaz para poder te responder sobre aquilo que Ele vai te dar. Então, se Deus te deu algo, te deu uma direção, procure Ele. Todo dia Ele vai te ouvir. Todo dia Ele vai parar um tempo para escutar a sua voz, para te dar uma direção. Eu tenho certeza absoluta que quem se envolve com Deus diariamente vai ter mais certeza das promessas que Ele tem para você. Eu estou falando de célula, mas isso se encaixa a qualquer propósito da sua vida. Seja no caso, eu ainda vou casar, mas seja no casamento, uma restauração, como o Karen pregou aqui hoje à noite, seja um filho, seja um emprego, seja, não sei, Deus falou isso com você, e Ele tem que ser a pessoa a quem você vai se dirigir, quando você precisar descobrir como fazer, o que fazer. Gideão, antes de guerrear, ele colocou: Deus, vou fazer uma prova, vou colocar aqui um balde e uma lã, entendeu? Lã, pelo de ovelha. Bobeira, né? Oi? Meu Deus. Uma lã. Quero ver encher o recipiente, mas não molhe a lã. No outro dia, molhe a lã e enfim. Ele fez provas com Deus, que ele tinha que ter certeza daquilo que Deus estava prometendo para ele. Faça a mesma coisa. Vá no seu quarto, ore em secreto e Deus vai te falar. O segundo ponto, primeiro é falar com Deus, orar, buscar a Deus, buscar a presença de Deus em oração. O segundo ponto é: se encha da palavra de Deus.
Josué capítulo 1, verso 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Deus fala para Josué o seguinte: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Ó, a primeira coisa que Deus fala é o seguinte: seja forte e corajoso. Não é Deus que vai te fazer alguém forte e corajoso, puramente assim, fiquei forte e corajoso. Ele dá uma ordem: eu estou contigo, mas você precisa ser forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha só que legal, o próximo verso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, tudo que nele está escrito. Depois disso, somente assim, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha o manual, olha o mapa do tesouro que Deus está dando para Josué. Leia a Bíblia, pratica esse negócio que está escrito aí, dia e noite, ou seja, todos os dias. Se envolva com a palavra todos os dias. E só assim, cumpra o que está escrito, e só assim você será bem sucedido. As respostas que nós precisamos, Deus fala no TSD, por meio de visões, sonhos. Mas 100% do que a gente precisa ouvir de Deus já está escrito na Bíblia. Ele já falou para alguém, já falou por meio de alguém. E fala conosco. A palavra de Deus é algo que não pode ser negociado na nossa vida. Eu não negocio isso. Todos os dias eu me envolvo, todos os dias mesmo. Eu não deixo de tirar, esse para mim esse é o momento mais importante. Antes de eu trabalhar, antes de eu entrar no meu trabalho, eu faço o meu momento. Eu oro a Deus, eu leio alguns capítulos, né? Tem alguns capítulos que a gente está aí na pauleira para ler a Bíblia, 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, mas leia, se envolva. Quanto mais você lê, quanto mais você se envolver com a palavra de Deus, mais você vai ter certeza daquilo que Ele quer para você. Ele já disse na palavra, Ele falou isso para Josué. Na Bíblia tem tudo. Quem sou eu para dizer uma coisa contrária? Então leia a tua Bíblia, ore muito a Deus, leia a tua palavra, leia a palavra de Deus que foi te dada. Em terceiro e último lugar, para finalizar, ouça o seu profeta, ouça os seus profetas. Essa igreja é uma igreja que tem pai, tem profeta. Pastor Rodrigo, pastora Mara são os nossos pais, beijo aí para eles. E nós não somos igrejas de pais órfãos, nós temos pessoas que falam o que a palavra diz. Nós temos pessoas que sobem aqui em cima com seriedade para falar aquilo que a palavra está nos dizendo. Pessoas que nos apontam caminhos semanalmente. Nós temos aí domingo, terça, para pensar. Quantos dias são de treinamentos que nós temos aqui? Terça, domingo. Conferência, terça, domingo. Irmão, são 14 anos que o pastor Rodrigo está aqui. Pastora Mara, pastor Rodrigo, pastora Mara. É treinamento para chuchu. Inclusive, antigamente a gente também tinha culto na quinta, né? Então era domingo, terça, quinta. Temos treinamentos de homens e mulheres de Deus aqui em cima. 2 Crônicas 20:20 diz o seguinte: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse. Eu não vou entrar, tá? Na questão do momento em que Josafá estava passando, o povo estava passando. Mas Josafá diz o seguinte: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Escutem-me, boa esperança, povo da palavra e poder. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, de Deus, e vocês terão vitória. Amém? 3 pontinhos para você levar em conta para o seu ano 2021, para você ter sucesso na sua célula, multiplicação na sua célula, discipuladores disponíveis, pessoas sendo restauradas. Eu poderia falar muitos outros, poderia falar de jejuns, propósitos, poderia falar de votos, tantos mais, mas esses 3, ore muito, leia bastante a Bíblia, preste muita atenção naquilo que nossos pastores pregam e nos ensinam, creiam neles. Gente, na moral, eles não estão aqui, não sei se vocês estão vendo também, mas gente do nível dos nossos pastores, você não acha fácil não. Você vai achar pessoas desse nível aqui, lá em Vitória, lá no pastor Valmir, lá no pastor Jucimar, lá em Ares, lá em Marília, lá em São Paulo, no pastor, como é que é o pastor Jardim, Domingo Jardins. Pessoas desse nível aqui, é difícil de achar. A gente precisa valorizar muito os nossos pastores, o que eles falam aqui. Até porque você entra de graça por aquela porta lá e senta aqui de graça.
e recebe uma palavra que pode mudar a sua vida, seu casamento, sua história, sua célula, seus sonhos, seus projetos. Então a gente precisa valorizar muito isso. Amém? Apenas 3. Eu queria orar com você. Amém? Quero ficar de pé para a gente ficar com mais vontade. Eu me amarro nas Libras ali, eu não sei falar não. Na faculdade, eu tive Libras, acredita? Eu não sei por que eu estudei Libras na faculdade. Isso não tem nada a ver com Libras na minha faculdade. Mas eu estudei um semestre inteiro de Libras e eu não sei falar nada. Nada de Libras. Como é que a gente fala assim em Libras? Nós vamos bombar esse ano. Vamos bombar. Botar para pocar. Qualquer coisa assim. Aí, como é que é? Sim. Como é que é? Pocar. Não existe pocar não? O que existe? Pocar é gíria? É? Pocar, né? Isso aqui, ó. Como é que é o negócio ali, ó? Então vamos fazer todo mundo? Ó, como é que é? Então vamos fazer isso aqui em 2021, ó. Como é que é o negócio? Como é que é? Aê, lasqueira, só. Então na hora que fizer aqui, dá um gritão para poder botar os capetas para correr. Vai lá. Desse ano 2021 nós vamos. Ô, lasqueira, só. Amém. Vamos orar junto? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Nós queremos entender que o Senhor está no controle, no comando de tudo. Pai, em 2021, nós vamos ver as nossas células milagrosamente, com o poder do Espírito Santo crescendo e explodindo tudo. Nós vamos focar em 2021 e a gente vai ver sim milagres do Senhor acontecendo em nosso meio. Pai, nós cremos no poder e na graça do Senhor e acreditamos que o impossível vai acontecer esse ano. Nós damos graças ao Senhor já por acreditar que vai acontecer. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Quem foi abençoado aí? Estenda suas mãos. Pai, quero abençoar o teu povo, abençoar a vida do Everton e declarar que a graça do Senhor veio como palavra sobre a vida da Karen e do Everton nessa noite. Pastores aqui da nossa igreja, pastores de região, pastores de louvor, e eu tenho certeza, Pai, que vai frutificar e muita coisa vai mudar para a glória do nome de Jesus. Vá na paz de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida. Avançar o céu, ninguém vai me deter.